que aconteceria se uma das figuras mais queridas da Igreja levantasse a sua voz para nos advertir há mais de 170 anos? Não com ódio, nem com ressentimento, mas com a clareza de um coração inflamado por amor à fé católica e pela salvação das almas. Assim o fez São João Bosco, o mesmo sacerdote que sonhava com o céu e com o inferno, que resgatou tantos jovens do abismo do pecado e que soube ler os sinais dos tempos com olhos de profeta. Em 1853, enquanto o mundo mudava com revoluções políticas e culturais, Dom Bosco escrevia um pequeno diálogo catequético entre um pai e o seu filho. Era um texto simples, quase íntimo, mas cheio de fogo espiritual. Ali, no meio dessa conversa serena, tocou num tema que para muitos católicos de hoje é surpreendente. Falou de Maomé e do Islão, e fê-lo com palavras firmes, claras, mas sempre impregnadas de caridade pastoral. Não era um tratado teológico destinado a sábios, mas uma catequese de pai para filho. Era o eco de um coração que entendia que a fé católica não é mais uma religião entre muitas, mas a única fundada por Cristo, sustentada ao longo dos séculos, protegida pela promessa divina. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. A advertência de Dom Bosco não nasce de um espírito de condenação, mas da urgência de proteger as almas do erro e da confusão. Sabia que cada época apresenta tentações que se disfarçam de nobreza, mas desviam do caminho, e por isso falou com a clareza de quem ama. Como diz Santo Agostinho, ama e faz o que quiseres, porque o verdadeiro amor nunca é silêncio perante o perigo. Hoje, ao recordar essa voz de há mais de 1,5 século, não podemos evitar perguntar-nos: porventura não é também uma mensagem para nós? Num mundo que confunde tolerância com indiferença, que prefere calar-se antes que incomodar, a valentia de Dom Bosco sacode-nos. Lembra-nos que a verdade revelada não muda e que a nossa fé não pode ser negociada. Este é o início de um caminho de reflexão que, longe de semear medo, procura abrir-nos à esperança. Porque só a luz de Cristo dissipa as trevas. Só o amor verdadeiro adverte para salvar. E talvez, nesta primeira página da história, se encontre a semente de um ensinamento eterno. Nem todos os caminhos conduzem ao céu, mas há um caminho seguro que jamais falha, e esse é Jesus Cristo. São João Bosco não foi um simples professor de sala de aula, nem um escritor encerrado em teorias. Foi, antes de tudo, um pai espiritual. Nele misturavam-se a ternura de um pastor e a firmeza de um profeta. Em 1853, publicou uma obra simples, quase escondida aos olhos do mundo, intitulada O Católico Instruído na Sua Religião. Era um catecismo narrado como um diálogo entre um pai e o seu filho curioso, um método tão direto quanto eficaz, porque a verdade transmitida com amor paterno cala mais fundo do que qualquer discurso acadêmico. Por que escreveu esta obra? Porque amava os jovens, porque intuía que as novas gerações seriam tentadas por ideias que, sob a aparência do bem, poderiam desviá-las de Cristo. Dom Bosco sabia que a fé devia ser ensinada com clareza e sem rodeios, como a água pura que sacia o sedento. O seu coração ardia com o zelo de um pastor que não tolera ver as ovelhas confundidas por doutrinas alheias. Nessas páginas, o pai explica ao filho que nada é mais importante do que conhecer a fé católica. Chama-a consoladora, imutável e divinamente protegida. Com estas palavras, Dom Bosco lança um alicerce inquebrantável. A Igreja não é uma instituição humana qualquer. É a esposa de Cristo, guardada pelo Espírito Santo através de perseguições, erros e heresias. Aqui podemos recordar Santa Faustina Kowalska, que no seu diário escreveu uma verdade assombrosa. Oh, que terrível é apresentar-se diante de Deus com a consciência carregada de pecado. A alma já não pode mudar, permanece para sempre tal qual é. Estas palavras, unidas ao zelo de Dom Bosco, lembram-nos que cada momento da nossa vida tem um peso eterno. A instrução na fé não é um luxo intelectual, é uma questão de salvação.
Dom Bosco não procurava humilhar nem confrontar. Queria despertar corações adormecidos. Com a paciência de um pai, pegava na mão do filho e guiava-o passo a passo, distinguindo a verdade do erro, a luz das trevas. Como dizia São Paulo em 2 Timóteo 4:2, proclama a palavra, insiste a tempo e a deshoras, convence, repreende e exorta com toda a paciência e doutrina. Neste espírito, compreende-se a força da sua advertência. Dom Bosco não levantava muros de ódio, mas sinais no caminho para que ninguém se perdesse. O seu método era claro: amor pastoral, mas sem concessões à verdade. Uma verdade que, embora possa incomodar, salva. O diálogo de Dom Bosco conduz a um ponto decisivo: a unicidade da Igreja Católica. O pai explica ao filho que a fé não é simplesmente uma opção entre muitas, nem um caminho paralelo entre outros. É a única igreja fundada diretamente por Jesus Cristo, edificada sobre Pedro e sustentada pela promessa divina. Nenhuma perseguição, nenhum erro doutrinal, nenhuma heresia a conseguiu derrubar, porque o seu fundamento não é humano, mas eterno. As palavras do Evangelho ressoam com força aqui: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Dom Bosco sabia que nestas palavras se encontrava não só um consolo, mas um escudo contra a confusão. Perante os múltiplos sistemas religiosos que podiam parecer nobres ou atraentes, só a Igreja Católica conserva a plenitude da verdade e dos sacramentos. O pai da narração sublinha algo essencial. Existem religiões que uma vez estiveram unidas à Igreja e se separaram, e outras que jamais pertenceram a ela. As primeiras, embora feridas pela divisão, ainda guardam vestígios de verdade. Mas as segundas, por não terem nascido do seio de Cristo, não possuem a plenitude da revelação. Aqui se compreende o ensinamento do Catecismo da Igreja Católica, número 846. Fora da Igreja não há salvação. Não significa condenação automática, mas a afirmação de que toda a graça e todo o caminho de salvação fluem, em última instância, de Cristo e da sua Igreja. A mensagem de Dom Bosco torna-se um espelho para nós hoje. Vivemos numa cultura que nos diz: todas as religiões são iguais, todas conduzem a Deus. Mas será isto verdade? Se todas fossem iguais, por que razão Cristo teria de morrer na cruz? Por que razão os mártires teriam entregado a sua vida com tanta valentia? O sangue dos santos grita que há uma diferença imensa entre o erro e a verdade. Santo Agostinho expressou-o com clareza: não se pode ter Deus por pai se não se tem a Igreja por mãe. Estas palavras tão antigas continuam a ressoar com força, porque crer em Cristo sem pertencer à sua Igreja é querer o esposo e rejeitar a esposa. É receber a cabeça e desprezar o corpo. Dom Bosco, na sua humildade, não escrevia para polemizar. Escrevia para iluminar as almas, para que não confundissem luzes falsas com a única luz verdadeira. E nessa convicção, lembra-nos que o maior dom que possuímos é a fé católica, o tesouro que nenhum poder humano pode destruir. No coração do diálogo catequético, Dom Bosco aborda um terreno delicado: as religiões que se afastam da verdade revelada. O pai, com tom sereno mas firme, explica ao filho que existem caminhos que parecem espirituais, mas que na realidade levam à confusão. Menciona o paganismo, o judaísmo na sua forma que não reconhece Cristo, as seitas cristãs separadas de Roma e também o Islão. Não o faz com troça nem desprezo, mas com a responsabilidade de quem sabe que calar seria trair a verdade. A intenção não é ferir, mas advertir. Porque quando se trata da salvação, a caridade exige clareza. Como ensina São Paulo: se eu procurasse agradar aos homens, já não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Dom Bosco entendia que era preciso falar com valentia, mesmo que essas palavras resultassem incômodas. O amor verdadeiro não se mede pelo que lisonjeia, mas pelo que salva. Neste ponto, o pai insiste que nem todas as crenças têm o mesmo valor.
a fé católica não é uma verdade parcial nem um caminho opcional. É a plenitude da revelação. Tudo o que se afasta dessa plenitude, embora contenha elementos de verdade, não pode dar a vida eterna. Aqui se reflete novamente o ensinamento do catecismo. Aquele que, sabendo que a Igreja foi fundada por Cristo como necessária para a salvação, no entanto não quisesse entrar nela ou perseverar nela, não poderia salvar-se. CIC 846. O Pai apresenta estas ideias não como um juiz severo, mas como um guia preocupado. Imagina o filho perguntando com inocência: mas por que não basta que alguém seja sincero na sua religião? A resposta é clara: porque a sinceridade não converte o erro em verdade. A água contaminada, mesmo que se beba com boa fé, continua a ser perigosa. De igual maneira, as religiões que negam Cristo não podem dar o que só Cristo veio oferecer. Dom Bosco via o risco de um mundo onde tudo se relativiza. A sua advertência de há mais de um século parece escrita para hoje. Vivemos tempos em que se prega um falso ecumenismo, uma falsa tolerância que pretende igualar Cristo com qualquer outro líder religioso. Mas o Evangelho não se negocia. Como disse São Pedro diante do Sinédrio, não há debaixo do céu nenhum outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Atos 4:12. Assim, ao nomear o Islão entre as religiões falsas, Dom Bosco não procurava fomentar ódio, mas despertar a consciência. A sua mensagem não era de condenação a pessoas, mas de defesa da verdade objetiva. Porque o erro, quando se apresenta disfarçado de bem, torna-se um perigo maior. E só um amor autêntico tem a coragem de o assinalar. Quando o filho escuta a palavra Islão, a sua reação é de surpresa. O que significa isso? Pergunta com a ingenuidade própria de quem procura entender. O pai não responde com insultos, mas com razões. Explica que o Islão é um sistema composto, um mosaico de elementos tirados do judaísmo, de costumes pagãos e de ensinamentos cristãos mal interpretados. Não se apresenta como fruto de uma revelação divina, mas como o resultado de uma construção humana. Dom Bosco, através da voz do Pai, vai mais além. Adverte que, praticado na sua essência, este sistema conduz à ruína dos princípios morais. Não se trata de uma acusação ligeira, mas de uma constatação séria. Porque uma religião que apela principalmente aos desejos da carne e a promessas de prazeres terrenos, corre o risco de obscurecer a consciência e degradar a dignidade do homem criado à imagem de Deus. Aqui, convém recordar as palavras de São João Paulo II: o homem não pode compreender-se plenamente sem Cristo. Toda a tentativa de construir uma espiritualidade sem a cruz termina por se esvaziar de verdade. E nessa linha, Dom Bosco denuncia que o Islão não se funda em milagres nem em profecias cumpridas, mas em supostas visões ocorridas durante êxtases que ele descreve como crises epiléticas. Segundo o relato, Maomé interpretou essas experiências como visitas do arcanjo Gabriel, mas sem provas sobrenaturais que confirmassem a autenticidade da revelação. O pai explica com firmeza: um homem assim deveria ter sido considerado um charlatão, não um profeta. Palavras duras, sim, mas pronunciadas com o único fim de proteger o seu filho, e por extensão, cada leitor, da confusão. Porque nem tudo o que se apresenta como luz provém realmente de Deus. São Paulo já o tinha advertido. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Esta advertência de Dom Bosco não era um ataque pessoal contra os muçulmanos, mas um lembrete para os católicos. A mensagem era clara: não devemos deixar-nos seduzir por sistemas que oferecem respostas fáceis, mas carecem da verdade revelada. O cristianismo, com a sua exigência de cruz, renúncia e amor verdadeiro, pode parecer mais duro, mas é o único caminho que conduz ao céu. Neste contraste, esconde-se uma lição eterna. A verdadeira religião não lisonjeia o homem, mas eleva-o para Deus. E tudo aquilo que distrai dessa meta, ainda que esteja envolto em palavras belas ou em promessas atraentes, acaba por afastar da salvação.
Dom Bosco convida a olhar cara a cara a grande comparação: Maomé e Jesus Cristo. Dois nomes, duas missões, dois caminhos radicalmente opostos. O pai do diálogo guia o filho para que veja com clareza as diferenças, não com ódio, mas com os olhos abertos aos frutos que cada vida deixou na história. Maomé, explica, reuniu seguidores valendo-se do poder militar. A sua religião expandiu-se através da espada, apelando à força e às paixões humanas. Ofereceu aos seus adeptos um paraíso sensual, cheio de recompensas terrenas e prazeres efêmeros. Não realizou milagres públicos, não cumpriu profecias antigas, não abraçou a cruz. As suas promessas procuravam conquistar o corpo, não transformar a alma. Cristo, em contrapartida, escolheu um caminho radicalmente distinto. Chamou pescadores simples, caminhou junto aos pobres, abraçou os marginalizados. A sua força não foi a violência, mas o amor. Os seus milagres foram visíveis, incontáveis, realizados em humildade e sempre para o bem dos outros. Não prometeu prazeres terrenos, mas a vida eterna. E em vez de levantar uma espada, estendeu os seus braços na cruz, derramando o seu sangue pela salvação de todos. Santo Agostinho resumiu-o com sabedoria. Dois amores fizeram duas cidades, o amor de si até ao desprezo de Deus, a cidade terrena, e o amor de Deus até ao desprezo de si, a cidade celestial. Maomé construiu seguindo o amor desordenado do humano. Cristo edificou a partir do amor total a Deus. Um conduziu os seus seguidores para o terreno, o outro elevou-os para o eterno. Dom Bosco sublinha que esta comparação não procura ridicularizar ninguém, mas abrir os olhos perante uma verdade evidente. O cristianismo não é mais um caminho entre muitos, é o único que redime o homem. A diferença entre ambos os líderes não é questão de opinião, mas de factos visíveis. Um incitou a paixão, o outro chamou a negação de si mesmo. Um estendeu a sua religião com armas, o outro com misericórdia. Aqui ressoa também o ensinamento de São João: o mundo passa e as suas paixões, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Dom Bosco sabia-o. A Igreja não pode esquecer que foi fundada sobre o sangue de Cristo, não sobre promessas humanas. Por isso, ao comparar Maomé e Jesus, a lição fica marcada a fogo na alma do leitor. Só um deles abriu realmente as portas do céu. Só um é o caminho, a verdade e a vida. Dom Bosco não se detém na comparação histórica. Leva o filho a contemplar o próprio núcleo da salvação, a cruz de Cristo. Explica que todo o poder do cristianismo se encontra nesse madeiro, onde o Filho de Deus se ofereceu por amor. Ali se revela a verdade mais profunda, que não há redenção sem sacrifício, que não há céu sem cruz. Enquanto Maomé propõe um caminho sem sofrimento, centrado em recompensas materiais, Cristo proclama: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Lucas 9:23. Este chamado, que parece duro à carne, é na realidade a porta para a vida eterna. Dom Bosco assinala que o que distingue o verdadeiro profeta do falso é precisamente isto: um acaricia as paixões, o outro purifica-as no fogo do amor divino. São Tomás de Aquino expressou-o com clareza: ninguém pode ser salvo se não se une, de alguma maneira, à paixão de Cristo. O Islão pode prometer prazeres e riquezas, mas carece do mistério redentor. A fé católica, em contrapartida, embora exija lágrimas e renúncias, concede a glória que não murcha. O pai da narração explica ao filho que o cristianismo não teme a dor, porque sabe que a dor, unida a Cristo, se transforma em semente de vida eterna. Os mártires de todas as épocas são prova disso. Não lutaram com espadas, não conquistaram territórios. Entregaram as suas vidas em silêncio e, com o seu sangue, conquistaram corações. Dom Bosco ensina assim que a verdadeira grandeza da Igreja não se mede em poder humano, mas em fidelidade ao crucificado. Cada hóstia consagrada, cada confissão sincera,
cada ato de caridade, brota dessa fonte inesgotável que é a cruz. Enquanto o filho escuta, compreende que a diferença entre seguir Maomé ou Cristo não é um simples detalhe doutrinal. É a diferença entre viver para si mesmo ou viver para Deus. Uma religião que evita a cruz nunca poderá levar ao céu. A Igreja, com todas as suas lutas e feridas, continua viva precisamente porque está enxertada na cruz do seu Senhor. No final, o Pai insiste que esta verdade deve sustentar-nos em tempos de confusão. Cristo não nos promete um caminho fácil, mas um caminho verdadeiro. E quem permanece unido a Ele, embora carregue cruzes, encontrará a vitória final. Dom Bosco, com a clareza de um pastor, dirige agora o olhar para o presente e lança uma advertência que ressoa ainda mais forte nos nossos dias: o perigo de um mundo que confunde a tolerância com a verdade. O pai do diálogo explica que o maior risco não é a perseguição aberta, mas a indiferença. Essa atitude que reduz a fé a uma opção pessoal sem consequências eternas. Vivemos numa sociedade que proclama: todas as religiões são iguais, todas conduzem a Deus. Mas poderá essa afirmação sustentar-se diante da cruz de Cristo? Se todo o caminho fosse válido, que sentido teria a encarnação do Filho de Deus, a sua paixão e a sua morte no Calvário? Por que razão os mártires teriam entregado a sua vida se a verdade fosse intermutável? Dom Bosco responde com a força dos factos. Há uma diferença imensa entre a luz e as trevas, entre o erro e a verdade. Aqui se cumpre o que o Catecismo ensina no número 848. Embora Deus possa conduzir por caminhos que só Ele conhece os homens que ignoram sem culpa o Evangelho, a Igreja tem a obrigação e o direito sagrado de evangelizar. A missão não pode deter-se sob o pretexto de um falso respeito. Amar o próximo significa também oferecer-lhe a verdade que salva, ainda que no princípio incomode. O pai adverte o filho que o amor verdadeiro não consiste em calar-se diante do erro, mas em iluminá-lo. Como um médico que adverte sobre uma doença perigosa, ainda que o diagnóstico doa, assim também a Igreja deve assinalar o que afasta de Cristo. Calar-se por medo de ofender é, no fundo, um ato de egoísmo. Dom Bosco via chegar uma época em que o relativismo seria a nova idolatria. E essa época é a nossa. Os templos modernos já não são de pedra, mas de ideias que proclamam a autonomia absoluta do homem e a indiferença diante de Deus. Mas no meio dessa névoa, a voz do santo continua a lembrar-nos: não se pode negociar a fé, não se pode diluir a verdade em nome da comodidade. A mensagem não é de ódio, mas de urgência, porque perder a verdade não significa só errar numa ideia, significa perder o caminho para a salvação. E Cristo mesmo o disse com palavras que não deixam margem para dúvidas: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Dom Bosco, como um pai amoroso, convida-nos a não nos deixarmos enganar, a sustentar-nos na rocha firme da Igreja, mesmo quando o mundo nos rotule de intolerantes, porque no final, a única intolerância verdadeira é a que rejeita Cristo, a que se fecha à luz da salvação. No clímax do diálogo, o filho permanece em silêncio. Escutou com atenção cada palavra, e o seu coração começa a compreender. Não está zangado nem confuso, mas agradecido. Fico contente que mo tenhas dito, responde. Agora entendo por que é que a Igreja Católica é diferente. Este detalhe é decisivo. Dom Bosco sabia que os jovens não querem palavras vazias nem verdades diluídas, mas explicações claras, respostas firmes e, sobretudo, amor sincero. O pai, como um verdadeiro mestre da fé, não dá ao filho opiniões passageiras, mas certezas eternas. Falo ver que nem todas as religiões são iguais, que nem tudo o que parece luz provém de Deus, e que só em Cristo se encontra a salvação. Essa gratidão do filho é a prova de que quando a verdade se transmite com amor, longe de causar rejeição, ilumina e consola. Aqui se reflete um princípio eterno da pedagogia cristã. A verdade deve ser ensinada com paciência, mas sem concessões.
São Paulo disse-o claramente em 2 Timóteo 4:3. Chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas rodear-se-ão de mestres conforme os seus próprios desejos e desviar-se-ão da verdade. Esse tempo não é só futuro, é o nosso. Por isso, a missão de pais, catequistas e sacerdotes é hoje mais urgente do que nunca. Dom Bosco, ao imaginar esta conversa, oferece-nos um modelo de evangelização. Não um debate cheio de gritos, mas um diálogo sereno que nasce do amor e procura salvar. O Filho representa todos nós, especialmente os jovens, que com frequência vivem rodeados de ruído, de mensagens contraditórias, de ideologias que prometem liberdade, mas escravizam. O Pai representa a Igreja, chamada a falar com clareza, a advertir, a ensinar com ternura e firmeza ao mesmo tempo. Num mundo onde os jovens procuram referências sólidas, a lição de Dom Bosco é vital. Não podemos dar-lhes meias verdades, não podemos silenciar o que salva. Eles precisam de mestres corajosos, que se atrevam a mostrar a beleza e a exigência da fé católica. Porque, como dizia São João Paulo II, o mundo promete comodidade, mas não fomos criados para a comodidade, mas para a grandeza. Assim, na voz agradecida do Filho, revela-se o fruto maior de todo este diálogo: a certeza de que a verdade, quando comunicada com amor, não oprime, mas liberta. E essa certeza é a que sustenta a Igreja de geração em geração. O Pai conclui o diálogo com uma frase contundente: não há reconciliação entre o erro e a verdade. Não o diz com soberba, mas com a humildade de quem experimentou a cruz e sabe que a salvação não admite atalhos. Dom Bosco, ao pôr estas palavras nos lábios de um pai, quer gravar no coração do filho um ensinamento imortal. No meio das falsas luzes do mundo, só Cristo é a luz verdadeira. Este fecho não é um juízo de condenação, mas um ato de amor. O amor que adverte, que protege, que ensina. O amor que não se contenta com meias verdades, porque sabe que a eternidade está em jogo. Dom Bosco não escreveu para ganhar discussões, escreveu para salvar almas. E por isso as suas palavras, embora pronunciadas há mais de 170 anos, soam hoje mais atuais do que nunca. No nosso tempo, onde a fé se vê reduzida a uma opção pessoal, onde a cultura exalta o relativismo e a indiferença, a valentia de Dom Bosco sacode-nos. Convida-nos a viver a fé sem medo, a proclamar o Evangelho, sem nos envergonharmos de Cristo. Porque, como recorda São Paulo, não me envergonho do Evangelho, é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. A mensagem de esperança surge no meio da advertência. Sim, o erro existe e confunde, mas a verdade não está ausente. Vive na Igreja, nos sacramentos, na Palavra de Deus, na comunhão dos santos. Dom Bosco chama-nos a permanecer firmes nessa verdade, a amá-la com todo o coração, mesmo que o mundo nos ridicularize, porque no final não se trata de agradar aos homens, mas de ser fiéis a Cristo. Hoje, mais do que nunca, estas palavras são farol na escuridão. Lembram-nos que só há um caminho, uma verdade e uma vida. Que nem todos os credos conduzem ao céu, e que a verdadeira caridade consiste em anunciar Cristo, mesmo à custa de incômodos ou perseguições. Dom Bosco ensina-nos que ser católico não é uma identidade cultural, é uma missão que abrange a eternidade. Que o seu exemplo nos inspire a ser valentes, a amar a verdade sem medo e a caminhar sempre sob a luz de Cristo. Porque, no meio das trevas do erro, a Igreja continua a proclamar com voz firme: só Jesus Cristo salva. E essa certeza, embora o mundo a rejeite, é a esperança que nos conduz ao céu.